Som. Paz, pessoal, tudo bem? Como é que o pessoal tá? Estão meio cansados, estão para cima? Tá tudo bem? Tá 100%? Tá? Deu até uma dor nas costas aqui na hora que eu fui. Pessoal, eu vou estar passando um vídeo sobre... Vocês estão me ouvindo? Sobre japoneses que vivem em 4 metros quadrados lá no Japão. Eles abandonaram suas famílias e decidiram viver assim, dessa forma. Eu não sei se a Lohana pode liberar o vídeo já. Apaga a luz aqui, por favor. Antes de passar o vídeo, queria fazer uma pergunta para vocês. Uma pergunta que eu quero que vocês respondam dentro do coração de vocês. Não precisam responder para mim. Qual o sentido da vida de vocês? Não quero que vocês respondam, por favor. Responde dentro do seu coração. O porquê que você vem para a igreja? Rapidão. Amanhã. Por que você vem para a igreja? Você está arrumado? Calma aí. Por que você vem para a igreja? Você está bonito assim, bonita, está arrumado, cheiroso? Qual o sentido da sua vida? Qual é o seu propósito de vida? E eu quero que vocês prestem atenção numa garota que vai falar no meio do vídeo. Atentem as palavras dela. E no final do vídeo vai ter um rapaz falando também. Queria que vocês prestassem atenção. Pode soltar, Luana. No campo as pessoas são mais abertas, mas nas grandes cidades como Tóquio, as pessoas não querem saber uma das outras. Toda a gente só olha para o seu próprio umbigo. A indiferença é geral.
Essa é a jovem, que falei para vocês. Ela tem 23 anos, trabalha na noite, ela vive nesse lugar faz 2 meses. Eu não gosto de estar sozinha, mas quero ter o meu próprio espaço. São sentimentos contraditórios. No Mambu consigo ter as duas coisas. Tem um quarto privado onde eu posso estar só, mas o teto é aberto. Ouvimos tudo o que passa do lado de fora. Ouço os outros. Portanto, não me sinto completamente sozinha. Gostava muito de viver sozinha, mas acho que acabaria por me sentir só. Aqui eu tenho o equilíbrio certo. É um lugar agradável. Eu não me sinto isolada. Os meus pais nunca quiseram saber de mim. Deixaram as coisas andar. Tiraram-lhes muito tempo, eu tirava-lhes muito tempo. Tratar de todos os meus irmãos. Quando eu fiz 16 anos, eles disseram que eu já era adulta. Por isso eu comecei a trabalhar. Eu tenho uma saúde muito frágil. Era suposto não viver muito tempo. Eu só queria chegar até os 20 anos de idade. Mas como já passei essa idade, agora me sinto um pouco perdida. Perdi o meu horizonte. Deixo-me assim, andar assim, à procura de uma razão para viver. Eu não tenho o que se pode chamar de sonho. Nem sequer sei onde vou estar daqui a 1 ano. O meu destino não me interessa. Não consigo ter sonhos nem projetos. Estar viva já é o suficiente. O meu objetivo é ser uma pessoa positiva e alegre. Além disso, gostava de me tornar uma massagista. A sério. Gostava de aprender a fazer massagem. Não consigo fazer planos para daqui a 1 ano. Mas eu acho que eu vou conseguir ser feliz. Quando vim para aqui nesse lugar, queria me ver livre dos problemas do dia a dia. Mas a verdade é que eu preciso comunicar com os outros. Senão, não conseguimos crescer. Não amadurecemos, não nos libertamos. Às vezes eu me pergunto, se quero acabar minha vida assim. Mambu é prático por agora,
Mas viver nesse tipo de lugar não dá. 今までの生活が嫌で、こういう時まで至ったっていう Eu não estava contente com a vida que eu tinha. こういう便利なところも Quis fugir da minha vida real 依存していてはダメだと思うんですよ。 e vim parar aqui. その上ですぐに Não te podes tornar dependente desse tipo de lugar. 新しい世界 É por isso que eu gostava de partir. Isso que eu gostava de partir, gostaria de partir assim que se for possível. 力強さを持っていきたいなって思いますね。 Pode tirar, Lana. Pessoal, uma outra realidade, né? A gente vive uma realidade totalmente diferente. Forte. Quando eu assisti esse vídeo, foi antes de eu esquematizar essa pregação. A declaração dessa garota mexeu muito comigo. Uma jovem de 23 anos, dizer que não tem horizonte, não tem propósito de vida, não tem objetivo, é algo que corta nosso coração. Nós que acreditamos em Jesus, acreditamos que Ele nos deu um propósito maior, foi cortante. E a pergunta que eu tenho para você é se você tem esse tipo de questionamento no seu coração. Às vezes o lugar qual nós estamos indo constantemente não nos define. O que define é o que Jesus acha que nós pensamos da gente mesmo. E esse é um problema, é uma sinceridade que a gente não tem colocado diante de Deus. Por que você vem para a igreja? O que você está fazendo aqui? Por que você acredita em Jesus? Em nome de Jesus, eu vou ser uma peça de Deus para sanar essa dúvida no coração de quem tem. Amém? Eu queria que vocês abrissem João, capítulo 14, versículos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Deixar o celular afastado, se a água cair. Só tenho esse. Amém? Alguém falou calma aí, irmão? Não, né? João, capítulo 14, versículo 1. Amém? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Quem fala isso? Jesus. Na casa de meu pai há muitas moradas, do contrário para vocês um lugar. E eu vou preparar esse lugar. Virei outra vez e vos tomarei comigo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Sabeis onde eu vou e sabeis o caminho. Disse Tomé, o questionador: Senhor, não sabemos para onde o Senhor vai. Como saberemos o caminho? Tomé não entendeu o que Jesus estava falando. Tomé estava pensando que Jesus estava falando de um atalho, um lugar na terra. Cético como sempre, né? E Jesus respondeu: eu sou o caminho, Tomé. Eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quero que você diga assim: caminho, caminho, caminho. Repitam: caminho, caminho. Caminho é a mesma coisa que objetivo, meta, um lugar que você quer chegar. Uma frase que muitas pessoas repetem no mundo é que o caminho é uma linha reta entre dois pontos. Mas que tipo de caminho é esse? O que uma pessoa que não tem a sua fé
fundamentada em Jesus Cristo, o que ela entende como caminho para a vida dela? Uma jovem dessa que falou no vídeo, caminho. Meu caminho é sem horizonte, eu não tenho objetivo. As pessoas que não têm a sua fé fundamentada em Jesus Cristo, elas interpretam o caminho como algo que eu posso pegar e conquistar. Uma casa que eu posso ter. Eu estou falando de pessoas que acreditam que o máximo que a vida pode oferecer é um casamento, é uma casa, são bens, é um relacionamento, é um namoro. Mas nós que temos a fé em Jesus Cristo, nós acreditamos que é muito além disso. É a eternidade. E muitas vezes nós nos colocamos na posição de Tomé. Tomé é cético. Tomé é o cara que quer tocar. E a pergunta que ele faz para Jesus qual é? Qual é o caminho? Para onde tu vai? Qual cidade o Senhor vai? Qual é o caminho? Tu vai para Roma? Ele não faz essa pergunta a Roma, mas Tomé é cético. Às vezes nós nos colocamos no lugar de Tomé. Nós achamos que o propósito e o objetivo da nossa vida são essas coisas. Só que eu falo para você, essas coisas, elas são um quebra-cabeça para um propósito maior que Deus tem na vida de cada um aqui. Elas fazem parte de um processo. Por exemplo, a gente evidencia vários famosos nas redes sociais, Instagram, que eles casam, eles gastam milhões no casamento, depois de 3, 4 meses, 1 ano, eles terminam. Porque psicologicamente falando, as pessoas famosas, que recebem prestígio o tempo todo, honraria, glória, elas carregam um psicológico consolidado somente com momentos. Muitas delas, não falo todas. Isso a psicologia fala. São pessoas que estão em busca de momento e elas acabam levando isso para a vida pessoal. Então, quando, por exemplo, um casamento que custa milhões acaba, eles postam na rede social. Foi bom enquanto durou. Só que os casamentos do mundo, os relacionamentos do mundo, são como o quê? A roupa não deu em mim, eu descarto. Por quê? Essas pessoas, elas estão em busca de momentos. E quando o momento de euforia passa, qual é a frase mais repetida no mundo? O relacionamento entrou na rotina. É a frase mais repetida. Eu estava conversando com uma amiga minha e ela disse justamente isso. O relacionamento dela tinha entrado na rotina. Eu falei para ela, pô, me explica isso aí. O que é relacionamento na rotina? Porque, ô José, você tem uma rotina no seu relacionamento, não tem? É uma rotina. O pastor tem uma rotina no relacionamento deles. Só que a rotina deles é onde, por exemplo, onde os conflitos começam a aparecer, eles começam a se enxergar, a paixão começa a desvanecer, a pessoa criada através da paixão passa a não existir mais. Então, as adversidades no relacionamento, elas começam a ficar mais expostas. Aí a pessoa, não dá mais certo, a gente entrou na rotina. Só que a rotina faz parte da nossa vida. E eu queria dar um exemplo para vocês, que é um exemplo muito legal. Do que é um processo que Deus faz na nossa vida para um propósito maior. Por exemplo, você pode não entender no início, mas você vai entender. Nos Estados Unidos, no ano de 1800, foi construída uma ferrovia subterrânea. Era uma ferrovia subterrânea que tinha como foco era uma passagem secreta dos escravos afro-americanos com casas seguras para fugir dos seus senhores para as cidades livres ou o Canadá, que eram países que ainda não tinham o mesmo sistema da escravidão que os Estados Unidos. Então eles utilizavam essa passagem. 60 anos depois,
E uma dessas paradas dessa ferrovia subterrânea, 60 anos depois que acabou a escravidão, etc., foi construída uma faculdade evangélica chamada de Wynne College, em uma dessas paradas, que foi fundada por um descendente de afro-americano, em uma dessas paradas. Vocês não vão entender, mas vocês vão entender no final o que eu estou querendo dizer. 60 anos depois, nasceu uma menina chamada Ruth. Ela nasceu na República da China, começou a estudar seu ensino fundamental em um colégio da Coreia do Norte, vocês vão entender. Terminou o seu ensino médio em uma cidade dos Estados Unidos, que agora eu esqueci, mas ela terminou o ensino médio lá. E ela terminou o seu ensino superior no Wynne College, que eu falei para vocês, que foi construído em cima dessa parada que ficava na ferrovia subterrânea, que os escravos fugiam. 58 anos depois, paralelamente a Ruth, 58 anos depois, nasceu um rapaz chamado de William Franklin. William Franklin. 16 anos depois que ele nasceu, ele era filho de pai fazendeiro, e o caseiro da fazenda do pai dele, 16 anos depois, chamou para que ele fosse em um evento dos jovens. Ele se converteu, ele conheceu Jesus lá. Aleluia mesmo, irmão. Você vai ver o final. Aos 20 anos de idade, ele entrou numa faculdade chamada James Bobb College, que era também uma faculdade evangélica nos Estados Unidos, aos 20 anos de idade. Ele não concordava muito com as liturgias e com a visão que aquela faculdade tinha a respeito do evangelho. Ele bateu de frente várias vezes com vários professores, até que um dia ele quase foi expulso da faculdade. O diretor virou, sentou com ele e falou bem assim: você tem uma voz que atrai as pessoas. Não jogue a sua vida fora. Deixe Deus te usar. Deixe Deus usar essa voz. Foi aí que ele tomou um susto, voltou, continuou estudando. Aos 25 anos de idade, ele formou na faculdade Wynne College, que foi construída em uma das paradas da ferrovia subterrânea que os escravos usavam para fugir. Em um belo dia, William Franklin estava perto do refeitório comendo seu cupcake de bacon com ovos. De repente, uma gema cai na roupa dele, ele fica indignado, ele levanta, vai no refeitório para pegar um lenço para limpar. Aí ele esbarra em uma menina chamada Ruth. Depois de 6 meses, os dois se conhecem, se casam e constroem um dos grandes, o maior movimento evangelístico do mundo. Sabe quem eu estou falando, né? Ruth Graham e Billy Graham. Aí eu falo para você, se a ferrovia subterrânea não fosse construída, se os escravos não usassem aquele lugar para fugir, se a faculdade não fosse construída ali, não existe si para Deus. Aconteceu. Sabe o que eu falo para você? Tudo que acontece na sua vida é causa de um propósito maior. Tudo que acontece na sua vida, tudo. Meu relacionamento não deu certo. É causa de um propósito maior. Eu fui abandonado pelos meus pais. É causa de um propósito maior. Eu fui injustiçado. É causa de um propósito maior. Eu fui demitido do meu emprego. É causa de um propósito maior. Tudo que acontece na sua vida é causa de um propósito maior.
a diferença entre o objetivo, o caminho de quem está no mundo e o caminho de quem tem a sua fé fundamentada em Jesus Cristo é que o objetivo de quem está no mundo sempre vai buscar o objetivo para si. Nós que acreditamos em Jesus Cristo, nós temos o objetivo para servir o próximo. O que aconteceu na vida de Billy Graham e Ruth Graham acontece diariamente. O pastor conheceu a pastora, mas teve que acontecer um processo lá atrás para que eles se encontrassem. Você terminou um relacionamento, não deu certo, mas é um processo para um propósito maior. Você está chorando hoje, mas a alegria vem pela manhã, sabe? Esse versículo ele está falando de um processo que tem um propósito maior na sua vida. Os problemas que você passa nunca irão definir o propósito que Deus tem na sua vida. O problema de agora, ele faz parte do quebra-cabeça para que você chegue no propósito maior. Por exemplo, eu falei do objetivo entre a pessoa que está no mundo e a pessoa que está em Deus. A pessoa que está no mundo, ela busca o objetivo para si mesma. A pessoa que está em Deus busca o objetivo para o próximo. Por exemplo, José, posso te dar um exemplo? O José, pessoa linda, maravilhosa, quer ser um médico, mas ele não quer ser um médico. Ele quer cuidar de vidas. Você entendeu? A diferença do objetivo de quem está no mundo e quem tem a sua fé em Jesus Cristo. Eu não quero ser um médico, eu quero cuidar de vidas. Eu não quero ser um advogado. Eu quero defender pessoas inocentes que foram injustiçadas. Eu não quero ser simplesmente um funcionário público. Eu quero ser a luz naquele lugar. Eu quero ser o exemplo de integridade e honestidade e hombridade no meu lugar de trabalho. Eu não quero ser famoso. Eu quero que pela minha fama eu possa conduzir pessoas a Jesus Cristo. Sabe por quê? Eu vejo tantos jovens, assim, dentro da igreja, não só nessa igreja, mas em várias igrejas que eu passei. Cara, eles ficam angustiados, porque eles não sabem louvar e não sabem pregar. Não, eu não sei louvar, eu não sei pregar, eu ainda estou achando meu ministério. Ah, mas tu não gosta de tocar bateria, cara. Tu não gosta de cantar, tu não gosta de... Qual o problema que tem nisso? Você não gosta, vem aqui para adorar a Deus. Eu vejo muito jovem angustiado porque não tem aptidão para tocar um violão, para cantar. A pessoa fica desesperada. Eu tinha uma amiga minha que ela... Engraçado. Ela chorava, pô. A gente foi num evento chamado Conjuban. Aí ela, pô, eu queria tanto saber cantar, mas eu não sei. Cara, não é isso. Deixa eu te falar uma coisa. Quem disse pra você que o propósito maior que Deus tem na sua vida é limitado entre quatro paredes de uma igreja? Deus tem muito mais. A gente vive uma vida fora daqui. A gente vem 2 vezes na semana. Você vem cultuar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não é aqui. Talvez sim, talvez não. Mas se você não tem nenhuma aptidão que as pessoas exercem aqui na igreja, amém. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe abraçar? Quantas pessoas ao redor da sua precisam de um abraço? Um amigo seu. Você sabe cuidar? Cuida da sua família. Cuida do seu pai, da sua mãe. Cuida do seu irmãozinho. A gente se prende a isso. Sabe por quê? Por exemplo, o pastor Marcos, antes dele ser o pastor Marcos, ele é um Marcos fora da igreja. O Marcos como outdoor da glória de Deus fora da igreja. Seja você, seja da forma como Deus te fez, da forma como Deus te criou. Não coloque fardo pesado. Minha boca está secando. Calma aí, peço paciência.
Jamais coloque fardo pesado sobre a sua vida. Não limite um propósito que Deus tem na sua vida em 100 metros quadrados. Limite no mundo. Jesus disse: ide pelo mundo, pregai a toda criatura. Ah, Jonatas, mas eu não sei, eu não tenho oratória para pregar. Deixa eu dizer uma coisa. Hoje eu fui no mercado com a minha mãe e tinha uma placa. O cara, acho que ele fazia limpeza de sofá. Eu fiquei pensando assim, cara, a placa, ela não, olha só, entra no meu pensamento aqui. A placa, ela não está falando comigo. Ela não tem um som saindo dela. Olhando para ela, eu já sei o que ela quer dizer. A placa. Às vezes você não precisa falar nada. A pessoa que você é em Cristo Jesus já fala tudo para as pessoas lá fora. E a gente perde tempo com isso, uma coisa que a gente não quer fazer. Você não gosta de cantar, por que você está cantando? Faça uma coisa que você ame, uma coisa que Deus plantou no seu coração. E por que você está se martirizando dessa forma? Deus tem muito mais para te usar, você na posição que ama, do que na posição que você acha que tem que ficar. Quer ser um médico? Vai em nome de Jesus. Quer ser um funcionário público? Vai em nome de Jesus. Quer ser um advogado? Vai em nome de Jesus. Quer ser um cantor? Mas vai em nome de Jesus. Jesus, Ele está passando procurações para cada um aqui, dizendo: vai em meu nome. Trilhe pelo meu caminho, que eu vou te mostrar o propósito maior que eu tenho na sua vida. Por exemplo, na quarta-feira, eu estava caminhando. Aí lá no Parque de Águas Claras, eu percebi que eles estão fazendo uma pista nova. Eles fizeram uma limpeza assim na grama, formato de uma pista mesmo, uma terraplanagem. Aí eu olhei assim, e Jesus olhou para mim. Eu olhei assim para... Aí Jesus falou comigo assim, no meu coração: filho, sabe o que é isso? Eu parei na hora assim, fiquei olhando. Sim, isso é, talvez aqui é uma pista e tal. Não, filho, isso é uma pista linda, tá bem iluminada aí, tá pintada, já sinalizada. Como assim? Não, mas eu não estou vendo nada disso. E Deus falou comigo: eu sei que você não está vendo. Eu sei que você não está vendo. Eu consigo ver. Eu entendendo muito, falando essa frase no meu coração, eu consigo ver. Eu falando, mas como assim, Deus? Eu consigo ver. Vocês não conseguem ver porque são limitados, mas eu estou no início, eu estou no meio, eu estou no fim. Eu sou o Deus de Isaac, de Abraão e Jacó. Eu não me prendo ao tempo como vocês. Eu sim, estou entendendo, Pai. O Espírito Santo falou no meu coração. Um exemplo. Essa pista, ela passa por um processo. A primeira etapa do processo é a limpeza e a terraplanagem da pista. A segunda etapa do processo é a subbase, com os cascalhos. Depois vem com o compacto com rolo compressor. A terceira parte vem com concreto asfáltico, que é o revestimento da pista. A última parte é a pintura, a sinalização, as placas, tudo bonitinho. Assim é na vida dos meus filhos. Tudo que acontece é causa de um propósito maior. Você está olhando com a sua visão e você supõe de que seja aquilo. Só que eu sei como vai ser. É um processo de construção da pista para que ela chegue na sua etapa final. É a mesma coisa na nossa vida. E a pergunta que eu te faço, é a pergunta que eu fiz no início antes de
soltar o vídeo. Por que você está aqui na igreja? Ah, Jonatas, eu não sei, me falaram que Jesus é bom. Eu aceitei, levantei a mão, senti um arrepio na hora, eu estou aqui. Ah, eu tenho medo de ir para o inferno. A gente precisa construir um relacionamento com o Pai. As coisas não precisam ser automatizadas dessa forma. Por exemplo, você tem uma melhor amiga, ou você tem uma pessoa que você tem mais intimidade, você conhece essa pessoa. É a mesma relação que Jesus quer da gente e com a gente, para nos mostrar o propósito maior que Ele tem na nossa vida. Eu não sei pregar, eu não sei ministrar, eu não sei... Jonatas, eu não sei nada, cara. Assim, do ponto de vista ministerial dentro da igreja, eu sou um desastre. Eu não sei. Você consegue dar atenção para os seus avós, por exemplo? Você já ligou para eles? Para saber como é que eles estão? Porque Jesus está falando com alguém aqui, não sei. Talvez seja comigo. Porque a pessoa vai ficando mais velha, ela vai perdendo o seu interesse social para as pessoas, né? As pessoas não têm mais interesse em falar. Parece que elas estão fazendo um favor quando elas ligam, quando elas vão falar com a pessoa de idade. Não tem mais paciência para ouvir. Aí você está preocupado em cantar na igreja, mas você não dá atenção para uma pessoa dessa. Seu avô, sua avó. Você não tem paciência com seu pai, a sua mãe. Por favor, não estou corrigindo ninguém aqui. É uma reflexão que também serve para mim. O problema é que a gente se atenta às coisas altas e esquece das pequenas. E talvez o ministério que Deus tem na sua vida seja de dar atenção para as pessoas. Um abraço seu pode curar alguém. Cuidar das pessoas. Cuidar do seu irmãozinho, da sua irmã. Não sei. Aconselhar. Isso é tudo fora dos bastidores. E a gente diz que está fora do mundo, só que em algumas atitudes que a gente faz, a gente não está não. Isso eu tiro de mim em relação a algumas coisas. Por exemplo, a gente deixa as pessoas nos medirem pelo que temos e pelo que devemos ser. Às vezes você vai fazer uma coisa, não porque você ama, mas é porque você precisa ser aceito em um meio, com pessoas. Cara, não é isso que Deus quer de você. Deus quer que você, primeiramente, seja você. Em segundo lugar, em primeiro lugar, creia nele, se coloque diante da presença dele. E em segundo lugar, você entregue o seu coração, se aceite da forma como é, aceite as suas aptidões, as suas habilidades, porque é assim que você consegue chegar no propósito maior na sua vida. Por outro lado, eu vou utilizar do bom senso. Claro que tem algumas exceções. Na igreja, não falo aqui. Nas igrejas em geral, eu vejo muito pastor falando: quantos querem ser como Davi? Quantos querem ser como Eliseu? Quantos querem ser como Jefité? Perdão, particularmente eu não gosto disso. Porque cada um deles passaram pelas suas falhas, pelos seus defeitos. E foi um processo na vida de cada um. Eu admiro os homens de fé e os instrumentos usados por Deus que eles foram. Mas ninguém tem que ser igual a Davi. Ninguém tem que ser igual a Abraão. Você quer ser igual a Abraão? Uma pessoa que saiu da sua cultura, ouvindo uma voz, determinando uma promessa na vida dele. Ele abandonou tudo que tinha, sofreu rejeição, foi humilhado pelos seus familiares com certeza.
A esposa dele acompanhou ele, mas ela não tinha 100% de certeza não, no que ele falava, mas ela amava ele. Você quer ser igual a Abraão? Ele morreu, a promessa não se cumpriu, mas foi um processo, e a promessa dele vai se cumprir porque a gente vai subir. Você quer ser igual a Davi? Por falta de correção em cima dos filhos, teve um filho que tentou tirar o seu trono, Absalão morreu nos seus braços, passou por sofrimento, foi adúltero, assassino. Foi um processo na vida dele. Você quer ser igual a Jefté? Que pela causa que Deus tinha ganho para ele, ele fez uma promessa diante de Deus que não precisava. Falando que a primeira pessoa, está em Juízes capítulo 11, a primeira pessoa que saísse da porta de casa dele, ele entregaria como sacrifício a Deus a filha dele, ele sacrificou a própria filha. Foi tudo um processo na vida dessas pessoas. Posso julgá-las? Jamais. Mas eu não posso querer ser como elas foram. Porque Deus plantou em você o propósito maior na sua vida. E você tem que querer ser o que você é em Cristo Jesus. São homens de fé, eu admiro, têm as suas falhas, mas eles cometeram erro. Eram pessoas cheias de falhas, cheias de traumas, eram pessoas que tinham defeito, tinham limitações, mas o processo que Deus tinha na vida deles, era esse processo, para que Deus tivesse um propósito maior. Agora você não pode querer ser como ninguém. Eu tinha um amigo meu, que estava falando, pô, quero ser igual o Justin Bieber, cara. Mano, pô, você tem a vida boa, por que você quer ser igual o Justin Bieber? O moleque sofreu pra caramba para chegar na idade madura que ele... Tem um pastor acompanhando o Justin Bieber, e ele se converteu a Jesus, ele serve o Senhor Jesus Cristo, tem um pastor acompanhando ele, a mãe era desmiolada, deixou ele na casa dos avós, ele sofreu solidão na vida dele. Você quer ser igual ao Justin Bieber? Seja você, igual uma amiga minha, pô, a Priscila Alcântara, ela apagou todas as fotos dela. Nossa, eu quero ser igual a ela. Cara, seja você. Passe pelo seu processo de vida. É o processo que Deus tem na sua vida. E para finalizar rapidamente, eu queria, não precisa abrir, eu quero que vocês reflitam no que eu vou falar para vocês. É 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Reflete. Porque o Senhor, pelo seu poder, nos salvou e nos escolheu segundo a sua santa convocação. Santa por quê? Porque Deus escolhe de uma forma totalmente diferente da do homem. É separada da decisão do homem. Não segundo as nossas obras, o que nós pretendemos fazer, mas segundo o seu propósito e graça, que nos foi dada por intermédio de Cristo Jesus, antes de nós nascermos, antes dos séculos. Jesus, Deus, plantou no seu coração um propósito maior. Decida trilhar esse propósito maior. E, Jonatas, qual o caminho que eu devo seguir? João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho. Jesus é o caminho que me leva ao propósito maior. No início, talvez, você não sabe muito bem para onde você está indo, mas isso não importa. O importante é Deus saber por qual caminho você está trilhando para chegar ao propósito maior. Eu espero que essa palavra, por mais curta que fosse, eu não gosto de falar muito, ela tenha tocado o seu coração, ela tem fundamentado a sua fé em Cristo Jesus, que você volte para casa reflexivo, pensando no que você quer para a sua vida, trilhando em Jesus Cristo. Entregue seu caminho totalmente a Ele. Esse propósito ele vai ser mostrado daqui a alguns anos, se você entregar o seu coração
Quando nós estamos em Jesus, Paulo diz, todas, não é algumas, cara, algumas coisas. Não, ele diz todas as coisas, tudo. Eu fui rejeitado pelo meu pai e pela minha mãe, tudo, quando eu estou em Cristo Jesus. Eu passei por traumas, tudo que acontece na sua vida. Quando nós estamos em Cristo Jesus, todas as coisas que acontecem na nossa vida nos levam a um propósito maior. Amém? Obrigado, pastor.